O segredo da mente milionária. Parte 1. O seu modelo de dinheiro. Vivemos num mundo de dualidades. Alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como conhecimento comercial, administração financeira e estratégias de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e as suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele, porém ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Stuart Wilde, um dos meus escritores favoritos, apresenta a questão da seguinte maneira: a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E, quando elas aparecerem, fature. Princípio de riqueza. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Por que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já ouviu falar de pessoas que desabrocham financeiramente? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo, ou começam aproveitando uma excelente oportunidade, em seguida, deixam o bolo desandar? Agora você sabe qual é a verdadeira causa desse problema. Por fora, parece má sorte, uma oscilação na economia, um sócio desonesto, seja lá o que for. Por dentro, porém, a questão é outra. É por esse motivo que, se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isto é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual conseguem lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente o contrário. Repare que, quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois, recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de $1 milhão? Provavelmente, arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões, e não milhões.
Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares, e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero, elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente. Quase dormem no ponto, trabalham e pensam um plano superficial da vida, baseadas somente no que veem. Elas vivem estritamente no mundo visível. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos, achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Princípio de riqueza. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que tenho para elas é por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza o poder que ela tem. Se não estiver muito certo acerca da sua existência, experimente colocar o dedo na tomada. Garanto que a sua dúvida desaparecerá imediatamente. Aprendi com a experiência que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Talvez você não concorde com essa afirmação, mas tenho certeza de que você sofrerá se não aplicar esse princípio na sua vida. Por quê? Porque estará indo contra as leis da natureza que dizem que o que está embaixo do solo gera o que está em cima dele, o que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, não estamos acima da natureza, somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos atenção nos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. Os 4 quadrantes. Uma das coisas mais importantes que você deve entender é que não vivemos num único plano da existência. A nossa vida acontece em pelo menos 4 remos distintos. Esses 4 quadrantes são o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. Suponha que você tenha acabado de escrever uma carta no computador. Você aperta a tecla de imprimir e a carta aparece na impressora. Em seguida, você examina a página e encontra um erro de digitação. Você apaga o erro, redigita a palavra corretamente, depois manda imprimir outra vez e lá está o mesmo erro. Mas como pode ser? Afinal, você acabou de corrigi-lo. Então, você apaga uma área maior. Até consulta as 300 páginas do manual chamado Corrigindo Erros de Digitação com Eficácia. Pronto, agora você tem todas as ferramentas e o conhecimento de que precisava. Aciona o comando imprimir e lá está o erro de novo. Ah, essa não, você grita, perplexo. Não é possível.
O que está acontecendo? Será que entrei na quinta dimensão? O que está acontecendo é que o problema não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, nos mundos mental, emocional e espiritual. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Princípio de riqueza. Dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Você já ouviu alguém dizer que a falta de dinheiro é um enorme problema? Na verdade, ela nunca é um problema, e sim um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra. A falta de dinheiro é o efeito. Mas onde está a causa? Ela se resume ao seguinte: a única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Quaisquer que sejam os seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Declarações: um poderoso segredo para a mudança. Nos seminários, uso técnicas de aprendizado acelerado. Com elas, as pessoas aprendem mais depressa e memorizam uma quantidade maior de ensinamentos. A chave é o envolvimento. A abordagem que emprego segue o velho ditado: você se esquece daquilo que escuta. Você se lembra daquilo que vê. Você entende aquilo que faz. Por isso, vou lhe pedir que, toda vez que você terminar a leitura de um princípio de riqueza, faça uma declaração verbal. Em seguida, emita outra declaração. O que é uma declaração? Uma simples afirmação positiva pronunciada enfaticamente em voz alta. Por que as declarações são uma ferramenta tão valiosa? Porque tudo que existe é feito de uma única coisa: energia. A energia sempre viaja em frequências e vibrações. Assim, toda declaração tem uma frequência vibratória. Quando você faz uma declaração em voz alta, a energia que ela libera vibra por todas as células do seu corpo. Ela envia mensagens específicas não apenas para o universo como também para o seu subconsciente. A diferença entre uma declaração e uma afirmação é pequena, mas, até onde sei, poderosa. A afirmação é definida como um enunciado positivo, segundo o qual um objetivo que você pretende alcançar já está se concretizando. Uma declaração é definida como o anúncio formal da intenção de empreender um dado curso de ação ou de adotar uma posição específica. A afirmação diz que determinado objetivo já está sendo alcançado. Não a vejo com bons olhos porque, quase sempre, quando afirmamos alguma coisa que ainda não é real, uma voz dentro da nossa cabeça costuma responder: isso não é verdade, é lorota. Por outro lado, declarar não é dizer que algo já é real, e sim que temos a intenção de fazer ou de ser alguma coisa. É uma posição que a voz consegue aceitar, porque não estamos afirmando que é verdade agora, mas um propósito para o futuro. Uma declaração é também, por definição, formal. É a emissão formal de uma energia que penetra no universo e percorre o nosso corpo. Outra palavra importante da definição de declaração é ação. Devemos executar todas as ações necessárias para que as nossas intenções se tornem realidade. Recomendo que você faça as declarações em voz alta todo dia de manhã e à noite. Devo admitir que, quando ouvi tudo isso pela primeira vez, eu disse: sem essa. Esse negócio de declaração é muito artificial. Mas, como na época eu estava quebrado, pensei: mas que diabos, isso não vai doer, e fui em frente. Como agora estou rico, não surpreende que eu acredite que as declarações funcionam de verdade. De qualquer forma, prefiro ser absolutamente crédulo e rico do que absolutamente incrédulo e duro. E você? Eu o convido a dizer: declaração. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Agora diga: eu tenho uma mente milionária. Qual é? E como se formou o seu modelo de dinheiro?
Nos programas de rádio e de televisão de que participo nos Estados Unidos sou conhecido por fazer a seguinte afirmação: em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida.